Nosso Senhor Jesus Cristo, nós estaremos meditando na palavra do Senhor, conforme se acha no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 33 a 34. O título dessa mensagem é nome de livro, né? Nascido escravo. João 8, 33 a 34. Ou 33 a 44. O tema dessa mensagem: depravação total e regeneração. Um tema que já temos trabalhado na escola dominical. João 8, a partir do versículo 33, diz assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente que havíeis de me amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra já lida, ecoando neste salão. Obrigado, Senhor Deus, principalmente pela Tua palavra já operando nos corações que a ouvem. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que não ouvem a palavra, que não entendem, porque os seus corações não estão no Senhor. Mas fala, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações, nos trazendo vida pela palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Espírito do Senhor conduza cada momento da nossa meditação, falando em nossos corações a Tua palavra de forma inconfundível, retendo, Senhor, tudo que não for a Tua palavra, para que somente a palavra do Senhor fale, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, o título Nascido Escravo é capa do livro do reformador Martinho Lutero, porque o tema depravação total e regeneração são pérolas da teologia reformada, temas que não dá para esgotar em um sermão. Prova pela Bíblia que a presunção de autonomia do homem é pecado. Que ninguém deve pensar que nasceu livre do pecado, mas também não deve pensar que por nascermos em pecado, devemos viver em pecado.
nós vamos ver como Jesus fala com os judeus, alguns hipócritas, mas entre eles também muitos que creram. Todos devem conhecer o que nosso Senhor ensina sobre a depravação total, que é o estado da corrupção e miséria que nasce todo ser humano. E também o que é a regeneração, que é o novo nascimento, a condição dos eleitos que são chamados para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso afirmo, irmãos, o novo nascimento é a verdadeira liberdade. O que significa a escravidão do pecado? Quando ela começou, quais foram as suas consequências? Então, como podemos escapar delas? Então, fica demonstrado nessa passagem 3 aspectos da humanidade caída. Primeiro, a escravidão do pecado. Segundo, a imitação da rebeldia. Terceiro, a preferência pela mentira. Então nós vamos estar meditando nesses pontos, conforme foi anunciado, durante a exposição da Sagrada Escritura que foi lida, de João 8, 33 a 44. Eu convido você a meditar agora sobre a escravidão do pecado, lendo comigo a partir do versículo 33, diz assim: responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Então, dentre os ouvintes de Jesus, irmãos, neste momento, haviam judeus incrédulos e alguns que creram nele. Mas, geralmente, Jesus trata a multidão, mesmo que falando a parte da multidão, como se falasse a todos. Certamente, o propósito da palavra de Deus é alcançar o coração também de cada um de nós que ouve hoje. E respondendo a alguns, que poderia ser contestação de alguns, também falasse àqueles que pudessem ter sua fé fortalecida. Jesus falava então a uma multidão confusa, e todo mundo sabe que os judeus foram escravizados no Egito. E também foram muitas vezes escravizados por outras potências estrangeiras. E nós sabemos que todas as vezes que esse povo foi escravizado, foi por causa da sua própria desobediência, especialmente de um pecado terrível que aborrece muito a Deus, que é o pecado da idolatria. Nós lutamos por liberdade, a qual tem um valor fundamental para o indivíduo e é essencial para uma nação. O fato da eleição deles pertencerem ao povo de Deus, que é a nação escolhida, propriedade de Deus, não os impediram da escravidão, e também não os impediram da pior escravidão. Qual é a pior escravidão? A escravidão espiritual. Esta é a escravidão que nós devemos voltar nossa atenção. Agora, vamos ler novamente o texto lido, o versículo 33. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Veja que eles não tinham muita consciência da escravidão que viviam, mesmo que pensasse que fosse uma liberdade no aspecto político, social, porque Israel estava sob o domínio romano e escravizada. E eles tinham menos ainda, talvez, a percepção dessa escravidão espiritual que Jesus Cristo se refere. Como é verdade, embora muitos não reconheçam isso, a perfeita liberdade não pode ser usufruída nessa vida. Ainda que alguns, querendo ficar livres, não querem se tornar cristãos, porque pensam que podem ser livres se não forem.
Também não querem ficar debaixo de lei, porque pensa que a lei de Deus é para aqueles que se submetem a ela e não para eles que não creem em Deus ou não aceitam o jugo da lei. E eles não têm a consciência do estado de escravidão que vivem. E muitas vezes nós chegamos ao nosso limite físico e a servidão e a escravidão do nosso corpo na carne, ela se manifesta. E apesar da presunção de liberdade do homem, nós encontramos que chegamos ao limite, o limite físico, que parece não termos mais forças para nos libertar. Além disso, nós podemos ser acometidos por enfermidades limitadoras. Então, nós temos aquele direito fundamental de ir e vir, né, que caracteriza a nossa liberdade, também prejudicado por causa da nossa pecaminosidade, do nosso estado, do nosso corpo corruptível, mortal. Mas o que significa a escravidão do pecado? A escravidão do pecado é uma condição da humanidade caída que precisa ser detestada. Condição porque os nossos pais pecaram no Éden. E nós somos geração deles e também nascidos em pecado. E não significa que nós somos nascidos em pecado e pecadores só porque eles cometeram pecado. Essa é a condição. Mas também a respeito da nossa condição, da consequência dessa condição, que também nós pecamos. E manifesta-se o pecado o tempo todo. O pecado insiste em mostrar a cara feia dele. O pecado manifesta-se na ambição, no amor ao dinheiro, na irresistível atração da bebida, de outros vícios, alguns sociais, outros secretos, no desejo desordenado de prazer e excitação, no jogo, na gula, no sexo ilícito, no desejo desordenado de todo pecado, e também os pecados nos fazem felizes, prisioneiros, amarrados às mãos e aos pés em suas correntes. Então o pecado é um problema, e Satanás sempre aparece para dizer que não há pecado, ou que não é bem assim, que se pecarmos, não morreremos, oferecendo um caminho mais fácil para o problema do pecado. O pecado no começo, então, apresenta-se como solução na busca da felicidade, mas pelo caminho o pecado traz decepção e desespero, e no final do caminho, o pecado leva ao destino final do inferno. Continuando a leitura do texto bíblico, nós encontramos no versículo 35, nas palavras de Jesus, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Então este escravo no pecado, porque todo que peca é escravo do pecado, tem uma diferença entre o filho e o escravo. Então, para o Senhor, o que é a vida do escravo? A vida do escravo não tem nenhum valor. Nós somos informados que muitos viverão na vida de escravidão. E devemos informá-los que a vida do escravo não tem nenhum valor. Que no final de uma vida de escravidão do pecado, mesmo que seja uma vida de sofrimento e de dor, que muita gente acredita, que está compensando o seu pecado com a dor de existir, com sofrimentos, com privações, de necessidade, de fome, de enfermidade. E acho que esse é o caminho então para a sua remissão. Mas no final de uma vida de dor e infelicidade
do escravo do pecado está a condenação do lago de fogo com o diabo e seus anjos. Não errem o caminho. O evangelho não é sobre sua história e sobre o que você pode fazer para ser salvo. E não é sobre seu sofrimento, trazendo para você um estado melhor. Hoje em dia se heroiciza muito o sofrimento humano. E algumas pessoas acham que porque sofreram, seus pais sofreram, porque a sua raça sofreu, porque a sua nação sofreu, eles estão sendo purificados do pecado, e não estão. E no final da vida do escravo do pecado está a condenação do diabo ao fogo eterno, com todos os incrédulos, hipócritas, idólatras e seus anjos. João 8, então no versículo 36, Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a liberdade é uma das mais estimadas bênçãos temporais. Mas a verdadeira liberdade está aqui, Cristo prometendo para aqueles que foram verdadeiramente libertos pelo Filho. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a liberdade é uma dessas bênçãos temporais, a liberdade do domínio estrangeiro, a liberdade do comunismo, as garantias constitucionais, o livre comércio, liberdade de expressão, livre imprensa, liberdade civil, religiosa, irmãos. Essas coisas não têm significado maior. São coisas que no mundo têm algum significado. Mas muitos homens livres, em nações livres, continuam vivendo em escravidão espiritual. Isso deveria nos preocupar mais. Nós deveríamos empregar mais tempo nisso, em meditar nessas coisas. A ignorância põe o homem em cadeias físicas, e numa escravidão, uma escravidão das suas próprias escolhas, ou por sua renúncia a lutar e exigir seus direitos. Assim como a ignorância, a verdade, põe o homem em cadeias espirituais. Muitos são escravos por sua ignorância, outros por rejeitar a perfeita liberdade. Então a verdadeira e a mais nobre liberdade é aquela que pertence aos verdadeiros cristãos. Os cristãos são pessoas perfeitamente livres. As pessoas perfeitamente livres são aquelas, segundo o texto que nós acabamos de ler, que o Filho libertar. Então, os verdadeiramente livres são os que o Filho liberta. Todo o resto será encontrado mais cedo ou mais tarde como escravos. A escravidão moral dos filhos da desobediência é um estado preocupante. E todo nascido escravo que não conhece a libertação que só o Filho pode fazer, que não conhece a verdadeira liberdade que só o Filho pode dar, que não sabe o que é verdadeiramente ser livre, todo o resto será encontrado mais cedo e mais tarde no mesmo estado de escravo. Ser verdadeiramente livre é ser livre da culpa e também das consequências do pecado pelo sangue de Jesus Cristo. Tem muita gente buscando isso, empreendendo tempo nisso, livrar-se da culpa e das consequências do pecado. Ser verdadeiramente livre também é ser livre do domínio do pecado. Ser livre do pecado é ser renovado, convertido, santificado. Ser livre do pecado é mortificar a carne com suas paixões, pisando no pecado. Ser livre do pecado é o estado dos não cativos. Essa liberdade é a porção dos cristãos verdadeiros, no dia em que ele verdadeiramente se refugia
em Cristo por fé e entregam suas almas a Ele, nesse dia eles se tornam verdadeiramente livres. Seria tão bom, o sermão poderia terminar aqui, não é? Mas nós devemos ser fiel a todo o texto lido. O grande objetivo do Evangelho, irmãos, é livrar os homens da escravidão. Não basta ter informação a respeito dessa libertação que Cristo veio realizar, e também das implicações dessa libertação. O Evangelho vem despertar as pessoas da degradação que o pecado traz. O Evangelho vem mostrar suas cadeias. O Evangelho vem mostrar o seu pecado. Eu acredito que alguns irmãos aqui, enquanto me ouvem, pensam assim, mas será que ele sabe de alguma coisa? Eu não sei nada. Quando eu fico sabendo, eu esqueço tão rápido. Mas vocês sabem que são pecadores. E o Evangelho vem mostrar, ele vem mostrar as cadeias, para fazer surgir, então, a luta pela verdadeira liberdade. Foi para isso que Cristo Jesus enviou ministros da palavra. Talvez você não queira, eu quero uma igreja que o pregador não pregue sobre pecado, que ele não pregue sobre as consequências do pecado, nem os perigos da escravidão do pecado, mas foi para isso que Jesus enviou ministros, a fim de fazer as pessoas abrirem os olhos e descobrirem o perigo. Descobrir que foram levados para o cativeiro. E essa descoberta também, irmãos, é o primeiro passo na direção da liberdade. Então vamos ao segundo ponto, conforme anunciado. A imitação da rebeldia, que nós fomos informados aqui no versículo 37, na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim no versículo 37 de João 8: Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Olha só, nós gostamos de fazer autojustiça, ou autojustificação, e às vezes nós somos bem treinados, e tomamos o caminho errado. Não quer dizer que nos ensinaram errado, quer dizer que nós não compreendemos ou aplicamos tudo errado. Quer dizer que alguns podem alegar que são eleitos, que são escolhidos, ora uma vez salvos, salvos para sempre, e que já que são o povo de Deus, o povo por quem Jesus morreu na cruz, eles não precisam se preocupar com o problema do pecado. E estes que se dizem filhos de Deus, eles passam a imitação do pai deles, porque ainda que, mesmo alguns ouviram a verdade, mas o que compreenderam foi uma mentira, porque mentiram para si próprios, mentiram para si mesmos que o pecado deles, que ninguém sabe, não é problema, e também alguns pecados que os outros sabem, mas que são tão apaniguados, assim, quando a gente conversa, a gente até conta a vantagem deles, parece que não traz um peso moral tão grande assim, numa sociedade como a nossa. E aí a gente parte para a autojustiça ignorante do homem natural, que desenvolve uma tendência natural para cobrir o pecado pelo favoritismo de Deus. Alguns dizem assim, Deus é bom demais para mandar alguém para o inferno. Ou eu sei que Deus é bom e Ele vai salvar os seus eleitos. Então eles não imitam a Abraão. Jesus disse isso àqueles que alegavam serem filhos de Abraão, portanto, povo escolhido de Deus, e receberam promessas de Deus, e promessas de salvação, e promessas de vida eterna. E eles não imitavam Abraão, porque eles não andavam na fé de Abraão, mas eles imitavam a rebeldia do diabo. E Jesus Cristo disse para eles que eles eram filhos do diabo, porque eles não pareciam com Abraão, não. Eles pareciam com o diabo. Quando você faz a vontade do diabo, você não se parece com seu pai. Geralmente a gente imita dos nossos pais, mas na nossa inclinação pecaminosa, a gente imita dos nossos pais, às vezes, as piores faltas, nos piores vícios.
Mas este pai Abraão, aqui, é aquele cuja fé é apontada para ser imitada. Nós vamos observar como nos comportamos para saber quem é nosso pai. Gálatas 4:29 diz assim: como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Então, se somos filhos da rebeldia, da desobediência ou do pecado, perseguidores dos irmãos, é porque não somos verdadeiramente da família de Deus. Nós estamos vivendo tempos de perseguição, e nós somos perseguidos porque nós falamos sobre a depravação total, e falamos da necessidade de redenção que Cristo veio realizar, e por isso somos perseguidos. Perseguidos por pregar a verdade. Então, em outra escritura também, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que todos quantos querem viver piedosamente sofrerão perseguição. Então, se somos filhos da rebeldia, da desobediência, nos tornamos facilmente perseguidores dos nossos irmãos, porque o amor do Pai não está em nós. Por isso nós não pertencemos à verdadeira família de Deus. E olha no versículo 38, ele diz assim: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso pai. Vejam, amados irmãos, Jesus Cristo estava falando disso porque eles queriam matar Jesus, eles tinham isso em seu coração. Ainda que alegavam serem povo escolhido de Deus, descendência de Abraão, então filhos de Deus segundo a promessa, eles odiavam seu irmão. Mas será que era Cristo irmão deles? Não, não era. Jesus nega-lhes então esse favoritismo, dizendo que eles eram maus. E por que eles eram maus? Eles não eram do grupo dos eleitos de Deus. Porque eles não se pareciam com o pai Abraão. Jesus ainda fala de algo normal no desenvolvimento aqui, da personalidade, que é o aprendizado da imitação das crianças. As crianças imitam os pais. Quem não tem um filho, quem não criou menino, que não viu em algum momento o filho entrar dentro do calçado do seu pai? Ou imitar nas brincadeiras a profissão do pai? Quem não viu a sua filha também imitar a mãe, nas coisas que a mãe faz, nos gestos do cotidiano, na profissão? Ela não deseja ser igual à sua mãe. Nós somos imitadores do Pai. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado, porque nós não somos imitadores dos nossos pais segundo a carne. E a nossa inclinação é cometer os mesmos pecados, mas encontrar a paternidade de Deus. No versículo 39 diz: então lhe responderam: nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Jesus Cristo não fez menção da imperfeição de Abraão. Jesus Cristo não fez menção dos pecados de Abraão, porque nós não sabemos que não existe nenhum homem sobre a face da terra, nem agora e nem tempo nenhum, sem pecado. Mas eles, se eles se dizem filhos de Abraão, que eles fossem imitadores de Abraão, que compartilhassem a descendência de Abraão e a religião de Yahvé, mas que também compartilhassem a graça que Abraão recebeu. Pois de Abraão se diz que ele creu, e isso foi imputado como justiça. Uma vez então que eles não têm o testemunho prático das boas obras de Abraão, do amor de Abraão, eles não têm o testemunho da fé de Abraão. Cristo insta, motiva, ordena a imitação da fé de Abraão. Mas na rebeldia deles, como eles poderiam dizer que eram filhos de Abraão? No versículo 40, Jesus continua dizendo: mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão.
A verdadeira filiação espiritual, irmãos, ela tem marcas. Então, se vocês fossem filhos de Abraão, nosso Senhor está dizendo, vocês andariam nas pisadas do pai Abraão. E eles eram para ser diferentes. Uma vez que, segundo Romanos 9,4, diz, são israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, contudo, não pertenciam à comunhão de Abraão. Veja, irmãos, que eles não estavam em comunhão com o Filho de Deus. Seus corações estavam cheios de ódio e de morte. O fato de viverem no pecado, porque eles tinham cisma no seu coração. Eles aceitavam as propostas do inimigo, que sempre foi adversário, que é o significado do seu nome, Satanás. Ou diabo, que significa literalmente o que semeia contenda e divisão, que aparta. Então, o fato de viverem no pecado, como muitos cristãos nominais na igreja, eles esperavam ir para o céu. Parece triste, mas como? Se eles não estão ligados a Deus, se eles não estão em comunhão, ligados à igreja, que Deus tem promessa, Ele vem buscar a sua igreja, a igreja que vai estar com Ele no céu. Como? Se ele não tem nenhuma conexão com o Pai e com os seus filhos, ele não pertence a essa família, ele é estranho. Eles não podem ter e não têm conexão verdadeira. Eles têm alguma familiaridade e religiosidade, mas isto não prova que são salvos. Muitos batizados vão à mesa do Senhor, muitos compartilham alguma coisa da igreja, mas eles não são verdadeiramente igreja. Porque não é apenas por uma filiação, mas se não é uma filiação como a gente conhece, né? Há uma associação. Mas se de fato vive em unidade e comunhão no corpo de Jesus Cristo. Alguns são ignorantes das doutrinas essenciais do Evangelho, ó, fé, graça, arrependimento, santidade. E por que essas doutrinas são tão estranhas para eles? Porque eles são estranhos à comunidade da fé, da graça, do arrependimento, da santidade. Então a igreja, ela é espiritual e não carnal. E na verdade muitos não têm mentalidade espiritual. Eles podem ter uma filiação, mas eles não têm mentalidade espiritual. Todo mundo diz que é filho de Deus, irmãos. Eu lembro do reverendo Josafá Vasconcelos, que diz quando ele mudou a maneira dele pregar, porque ele sempre fazia um apelo para as pessoas aceitarem Jesus e serem salvas, e as pessoas aceitavam sim, mas ele teve algumas experiências, ao conversar com essas pessoas, e falar sobre arrependimento e nova vida com Jesus, ele foi repreendido. O senhor não prega honestamente, porque o senhor não põe isso na sua pregação. Quem é que não vai aceitar um Salvador que livra a pele dele de uma fornalha de fogo? Todo mundo, até sem crer. Se você disser para algum ateu que ele pode fazer alguma coisa e aquilo pode ter algum efeito sobre o futuro dele, na dúvida, só se além de ateu ele for burro. Mas a chamada ao arrependimento é uma chamada muito grave, e as pessoas não estão preparadas para ela, porque só o Espírito Santo pode preparar, né? Mas
todo mundo vai dizer que é filho de Deus, seja de qual credo for. Ninguém rejeita a Deus, um ser poderoso sobre tudo. E todo mundo deseja a salvação de Deus, porque quem é que não quer ficar num lugar seguro como a casa do Pai? Então, será que eles estão confiantes nas obras, nas suas boas obras? Será que eles estão confiantes nos ritos? Será que eles estão confiantes na filiação à igreja? No batismo? Nenhum homem é filho de Deus se não ama Jesus Cristo. Quem foi que falou isso? Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler. Nenhum deles era filho de Deus se não aceitasse Jesus Cristo, se não amasse. E eles não eram filhos de Deus porque eles queriam matar a Jesus. Como eles poderiam ser filhos de Deus? Ninguém é filho de Deus se não ama Jesus. E eu não estou, é sempre bom fazer ressalva, né? A gente tem que fazer sempre ressalva. Não estou dizendo que o culto não é importante. Não estou desvalorizando os sacramentos. Eu estou afirmando essa conclusão. Onde não há amor a Cristo, não há filiação a Deus. Não importa que você cumpra os compromissos assumidos da congregação, que são certamente para serem cumpridos. Você não vem aqui fazer juramento de sustentar a igreja com os seus dízimos, sustentar a igreja moralmente com o seu testemunho, com a sua fé, testemunhada por palavras e também com o seu comportamento. Você não vem aqui dizer que crê, que aceita, que crê segundo tudo que nós cremos, para depois sair por aí desprezando o que você disse que crê, e fazendo tudo diferente daquilo que você aprendeu. Você mentiu para a congregação e mentiu para Deus, e você acha que isso pode ter algum valor? Não, eu estou dizendo que todas estas coisas são boas, mas todas estas coisas têm que ser feitas com amor, e onde não há amor, não há filiação a Deus. Ninguém é de Deus se não ama, e quem não tem o Senhor não é dele. E por último, último ponto, nós vamos ver aqui a preferência pela mentira. Nós vimos a escravidão moral dos filhos da desobediência, a imitação da rebeldia dos filhos do diabo, e agora nós vamos ver a preferência pela mentira dos filhos do diabo. Jesus diz assim: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Vocês lembram que eles ficaram ofendidos porque Jesus Cristo disse que eles eram escravos. Irmãos, a pregação que salva o pecador é a pregação que causa afetos nos que não têm o Espírito Santo. Eles ficam ofendidos, porque Jesus Cristo disse que eles são escravos do pecado, mas Jesus Cristo disse que Ele veio para libertá-los, mas eles ficaram ofendidos porque foram chamados de escravos. Aqui eles estão ofendidinhos também com a ideia de não serem filhos de Abraão. E eles não se deram conta que a filiação a qual Cristo se refere é revelada nas afeições. E quanto mais eles ouviam a pregação do Evangelho, mais ódio eles ficavam de Jesus. Quanto mais Jesus Cristo falava da salvação que Ele veio realizar, mais eles desejavam matá-lo, se livrar dele. Tanto nas afeições quanto nas práticas deles. Se não imitavam Abraão, na preferência deles pela mentira, eles revelaram essa preferência pela mentira. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira.
E é o pai dos mentirosos também. Uma vez eu ouvi um pastor falar que o mentiroso é mulher do diabo. Mas porque ele disse: o diabo é o pai da mentira, então o mentiroso deu à luz a filho de Satanás. Tem alguma lógica, mas nós somos informados que todo que pratica o pecado é escravo do pecado. E todo que pratica mentira também serve a Satanás, que é o seu senhor. Tanto uma condição como outra, irmãos, são condições e sentimentos morais. No versículo 42, replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente havíeis de me amar, ou de amar, me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então nesse versículo nós vimos o que já antecipamos, que eles não eram filhos de Deus porque não amavam a Jesus, porque se fossem filhos de Deus, então haveriam de amar a Jesus. Então Jesus revela que a fé e a incredulidade, elas se relacionam menos com o intelecto e mais com o coração. A rejeição do Evangelho tem a ver com o coração fechado para o Evangelho. João 8,41, ou digo, 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Olha só, que certa dificuldade de compreensão advém de um coração fechado. E continua a palavra de Deus: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. É tão difícil ouvir alguém cujo coração nosso está fechado. Não é? Também foi assim com Jesus Cristo e esses judeus. Fecharam o coração para o Senhor Jesus Cristo a ponto de ficarem embrutecidos. Não podiam compreender sua linguagem, nem ouvir claramente o que ele dizia. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Reconhece a voz. Isso aparece nas parábolas do pastor. Quando Jesus Cristo fala sobre o pastor, aqueles que são ovelhas do pastor, reconhecem a voz do pastor e o segue. E não segue estranhos, porque a voz não é do pastor. E quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E eles diziam que eram filhos de Deus, porque eles receberam essa promessa. Gênesis 17, 7 diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Eles estavam informados que Deus seria o Deus da sua descendência. Eles estavam informados que Deus é o Deus do povo da aliança. O seu povo escolhido, Israel, que nós reconhecemos como a igreja do Antigo Testamento. Nós estamos informados que Deus é o Deus do seu povo Israel do Novo Testamento. Ele é o Deus da igreja, e aqueles que são verdadeiramente igreja de Jesus Cristo são ovelhas desse pastor. Eles ouvem a sua voz, eles reconhecem a sua voz, eles seguem o pastor. Mas não basta saber disso. Aqueles que receberam essa promessa de Deus, disse, para a advertência deles e nossa, no versículo 44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sabe por que o pecado desagrada tanto um crente, um verdadeiramente cristão, alcançado pela graça de Deus? Sabe por que o pecado incomoda tanto ele? Porque quando ele não satisfaz a vontade de Deus, mas a vontade do diabo, se entregando ao pecado, ainda que ele diga, e eu não faço juízo temerário de ninguém, não tenho autorização para isso, quem é? Quem não é? Deus sabe. Ainda que ele diga, sou eleito de Deus, filho de Abraão, meu pai na fé, povo da aliança que vai morar no céu, não basta dizer, né? Tem que ser de fato. Porque se ele não faz a vontade do Pai, mas a vontade do diabo, somos informados que o diabo é o pai deles. Se eles abandonaram a vontade de Deus para fazer a vontade do diabo. Se fossem filhos de Deus, eles amariam a Deus e buscariam agradá-lo. Se eles fossem filhos de Deus, eles reverenciariam a Cristo, porque Cristo foi enviado por Deus para adverti-los, mas eles ficaram ofendidos. E agora desejavam matá-lo. E agora já, seus corações petrificados, e seu intelecto embrutecido, porque entender o Evangelho tem mais a ver com o coração do que com o intelecto. Eles não tinham mais capacidade de apreciar a palavra de Deus. A pregação da sua palavra já não falava aos seus corações. E isso indicava que eles estavam em relação com o diabo. Eu não sei da sua vida, Deus sabe, você também sabe melhor do que eu. Mas se você atende aos desejos de Satanás e procura fazer a vontade dele, então ele é seu pai. Ah não, ele não é meu pai, porque eu creio. E eu tenho a certeza da minha salvação. Então viva como se realmente fosse filho de Deus, porque a Bíblia diz que quem anda assim como você tem vivido, é filho do diabo. Porque tudo que você faz agrada a Satanás. Quer saber o que agrada a Satanás? As obras da carne. Se você é maledicente, agrada a Satanás, que é o seu pai. Se você é mentiroso, agrada a Satanás, que é seu pai. Se você é zombador, agrada mais a Satanás, que é seu pai. E por aí vai, depois você lê lá em Gálatas 5, as obras da carne. Se você vive desse jeito, você agrada mais ao seu pai. Mas você diz, não, eu não aceito esse pai não, então, alguma coisa vai ter que mudar, porque foi para isso que Cristo nos chamou, para a mudança. Mas estes aqui, eles amaram mais a mentira, eles preferiram a mentira como filhos do diabo. Ouviram a voz da serpente. Toda vez que você deixa de ouvir a voz de Deus e segue o conselho de Satanás, você está repetindo hoje aquilo que já aconteceu no Éden. Você tomou o caminho errado. Deixou de ouvir seu pai para ouvir a Satanás. Muitos ouvem a voz da serpente o tempo todo e se tapam para a voz da verdade, porque preferiram a mentira de Satanás do que a verdade de Deus. Todos os que seguem a mentira são filhos do diabo, o pai da mentira. O novo nascimento é a verdadeira liberdade. Então isso traz implicações para a nossa vida. Nós vimos aqui a escravidão do pecado, que é a escravidão moral dos filhos da desobediência. Vimos a imitação da rebeldia dos filhos do diabo.
E vimos também a preferência pela mentira dos filhos do diabo. E, amados irmãos, Deus levantou do meio do seu povo o escolhido como um herói para libertá-los da escravidão. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então nós fomos chamados a imitar Jesus Cristo. E Paulo, escrevendo aos seus irmãos, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos amados. O inimigo se levanta contra nós, mas Cristo se levantou como nosso libertador e intercede à mão direita de Deus. E nós devemos confiar nossas almas a Ele. Ele consumou sua obra na cruz. Ele fez isso para nos salvar. Ele fez isso para nos tirar das trevas e nos transportar para a luz. Ele fez isso para nos tirar da morte para a vida, conforme nós lemos em Romanos, no capítulo 6 hoje. Para não mais vivermos em pecado, mas andarmos em Cristo Jesus. E nós vimos o que significa a escravidão do pecado. E Jesus Cristo deixa claro para nós que quem comete pecado é escravo do pecado. Que Deus nos livre dessa escravidão. Temos meditado sobre quando tudo começou, desde o Éden, e como tudo se repetiu, geração após geração, quando nós ficamos com ouvidos surdos para a verdade e ouvimos a serpente. Somos sabedores da consequência quando nós olhamos para a história toda. Mas você sabe a consequência do pecado. Se você é verdadeiramente um servo de Deus, se um dia essa graça te alcançou, e você tem vivido uma vida no pecado, então você anda em trevas, sim, fazendo a vontade não do seu pai, mas do diabo. E Jesus Cristo te chama para a luz. Jesus Cristo quer que você tenha um compromisso verdadeiro com Ele. Jesus Cristo tem mostrado para você que não existe pecado sem consequência. E especialmente os pecados que nós escondemos, que os outros não veem, eles são piores porque eles prejudicam a nossa comunhão com Deus. Eles prejudicam o nosso relacionamento uns com os outros na comunidade. Irmãos, fica muito bem demonstrado como nós podemos escapar das consequências do pecado. E o preço que Cristo pagou na cruz, com seu próprio sangue, para nos salvar, para nos libertar, para que, assim como Ele pregou, seus apóstolos continuassem pregando, chamando os pecadores ao arrependimento, para viver nova vida. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, porque hoje o Senhor nos mostrou como espelho a Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, que não queremos ser religiosos, nominais como estes judeus, mas verdadeiramente cristãos, imitando o Pai. Que o Senhor Deus nos ajude, ó Deus, nos fortalecendo com os dons da sua graça. Nós sabemos quanto a sua graça é maravilhosa, Senhor, e se manifesta no mundo todo. E nós queremos que ela especialmente se manifeste na nossa vida. Nós queremos, ó Deus, experimentar a graça, não para simplesmente livrar a nossa pele, mas para que nos livre dessa praga infeliz que é o pecado, pois é por causa do pecado que veio a condenação do inferno, e é por causa do pecado que muitos serão arremessados para o lago de fogo, com o diabo e seus anjos,
Senhor Deus, mas nós queremos viver nova vida com o Senhor Jesus Cristo, porque nós amamos a Jesus. Nós queremos agradar o Pai, porque o amor do Pai está em nossos corações. Nós queremos que o Pai abra os nossos ouvidos para reconhecer a sua voz e que nossas vidas sejam moldadas para ser conforme a vida de Jesus Cristo, dia a dia. Nós queremos receber com amor a correção que vem do Pai, porque o Pai é amoroso. Nós queremos saber que o Senhor é Deus e nos salva, mas que também o Senhor, que é o nosso Salvador, reina, que reine em nossos corações hoje, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus,